Versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5 é a nossa leitura. E ao som do amém, eu vou começar aqui. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Glória. Amém? Posso ler? Amém. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, não é de com mesquinhez, viu? Ele dá deliberadamente e não o lança em rosto, né? E ser-lhe-á dada. Todos aqueles que querem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. Como é que Ele vai dar? Irmãos, abundantemente, amém? Amém. Santo Deus, Pai Celestial, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Neste momento, Senhor, nós iremos meditar na Tua palavra, nos dar a revelação do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos meditar na Tua palavra. Edifica o Teu povo nesta noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Irmãos, eu já ouvi muito, e eu acho que vocês também já devem ter ouvido muitas pessoas dizerem que questionar a Deus é pecado. Você já ouviu isso? Quem já ouviu? Questionar a Deus é pecado. Você já ouviu isso ou não? Já. Questionar a Deus é pecado. As pessoas colocam Deus assim, né, como um monstro, praticamente como um ser impiedoso. Eu pergunto para vocês, qual é o pai que não fica feliz quando um filho chega para perguntar para ele alguma coisa, né? Alguma coisa tirar alguma dúvida. Nós como pais, não é? A gente quer ensinar os nossos filhos, sim ou não, irmãos? Amém. E quando seu filho questiona a respeito de uma coisa bem inteligente, aí você fica feliz. Você pensa, esse menino ele é inteligente. Olha a pergunta que esse menino fez, não é assim, não é? Então, as pessoas dizem que nós não podemos questionar a Deus. Depende muito isso, viu? Depende. Porque você tem que entender o seguinte: o que faz com que a nossa vida venha os questionamentos para a nossa vida? O que desperta os questionamentos em nós? Vou dizer para vocês o que desperta. Às vezes você está vivendo uma situação, ou você está em meio a uma situação que essa situação ela está contrária ao que a palavra de Deus ensina. E aí quando você olha para a palavra de Deus, ela está dizendo uma coisa, mas na tua vida está acontecendo outra coisa, aí vem os questionamentos, sim ou não? E os questionamentos por que está acontecendo isso? Não é assim? Então quando você percebe que alguma coisa está acontecendo na sua vida, que você olha para a Bíblia e está diferente do que você aprendeu na Bíblia, então você fica questionando. Ou não vou dizer nem diferente do que você aprendeu na Bíblia. De repente alguém me ensinou, não é, de uma forma, por exemplo, que a gente tem muito falado sobre isso, né? E tem esse ensino, ele está em alta nos púlpitos. Esse ensino ele está em alta nos púlpitos de que o cristão não pode passar por problema. Então, quando vem os problemas que eles virão, a gente se questiona, por quê, né? Eu estou vivendo isso se o cristão não é para viver? O cristão não foi feito para passar por problema. Muito embora isso não esteja na Bíblia, viu? Então o que eu quero dizer para vocês, aí mediante a essa situação que eu estou criando aqui para vocês, vem o quê? Vem os questionamentos. E quando vem os questionamentos, você questiona quem? A Deus, sim ou não? Você pergunta, Senhor, por quê? Sim, por que não? E aí é onde eu quero chegar ao ponto de dizer para vocês, que você questionar a Deus é muito mais louvável, você questionar a Deus em determinada situação, do que você viver com dúvidas. Porque quando você questiona a Deus, você tem uma grande chance de ter uma resposta dele. E ele está dizendo aqui,
Deus ele não está se furtando. Deus não é aquele ser intocável que ele diz assim, ó, é desse jeito e você não pode questionar nada. Ele diz aqui, ele está se abrindo, ele está se deixando, ele está se colocando de uma forma acessível a você, para você na hora que você quiser, você se achegar a ele e perguntar para ele e aprender dele. E ele diz, se alguém de vós tem falta de sabedoria, ou poderia ser, se alguém de vós tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa, o que é que ele diz? Peça a Deus. Peça a Deus para lhe explicar, que ele vai lhe explicar. Peça para Deus para ele abrir sua mente, que ele vai abrir. E ele diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente, na verdade, liberalmente. E não lance em rosto, né? E ser-lhe-á dada. Ou seja, Deus está dizendo aqui, tu tem alguma dúvida? Tu tem algum questionamento? Você tem a sua sabedoria, o teu entendimento não alcançou a razão? Chegue para mim que eu te digo, eu te instruo. Entendeu, meus queridos? Eu te falo, ele está dizendo, eu te falo, eu te revelo, eu te mostro. Deus, ele nunca se escondeu do homem, ele sempre esteve acessível ao homem, desde lá do Éden. Nós aqui corremos dele, mas Deus ele está sempre pronto para se revelar a nós. Amém. Então, eu quero dizer para vocês que nesse contexto que eu estou falando, Deus ele não vai lhe impedir de questioná-lo. É muito melhor você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu não estou entendendo, me explique. E Ele vai lhe explicar, né? E é melhor do que você viver com dúvida, né? Porque a Bíblia diz que tudo que é de dúvida é o quê? É pecado. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero também dizer para vocês, a gente tem que ser honesto, a gente tem que falar a palavra como ela é. Eu quero dizer para você, que quando você questionar a Deus a respeito do que você está vivendo, isso não quer dizer que Deus, ao se revelar para você, nem sempre Ele vai dar a resposta que você quer. Uma coisa é Deus chegar e falar para você, outra coisa é você ouvir, querer que Deus fale o que você quer. Deus vai falar. Agora, nem sempre Ele vai falar o que você quer ouvir, mas Ele vai falar. Amém, meus queridos irmãos? Mas o interessante é que ele diz aqui que ele vai nos falar. E se Deus me falar comigo, se Deus falar porque eu estou vivendo determinada situação, e não for o que eu quero ouvir, aí você tem que aceitar. Amém? Você tem que aceitar. Ou você só quer aceitar, você só quer que Deus fale o que você quer ouvir, você quer botar agora a palavra na boca de Deus? Entenderam ou não, meus queridos? Então é importante que você entenda esse princípio. Deus, ele se revela a nós, mas nem sempre ele se revela da forma que nós queremos. Amém, meus queridos? E se por algum motivo não explicável, Deus não querer falar para você, ele se calar para você? Pastor, porque acontece também, não acontece sim ou não? Quem aqui já questionou Deus e não recebeu resposta? Né? Pode acontecer isso, já aconteceu comigo. Deus não entendeu o que estava acontecendo, pedi para Deus me responder, e naquela situação ele não quis, é ele. Se ele achar que deve lhe responder, ele vai lhe responder. E se Deus não me responder, pastor? E se eu perguntar para Deus por que eu estou vivendo tal situação, e eu não tiver a resposta de Deus, aí você vai ter que viver dessa forma aqui, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim para você, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, cadê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não veem. Se você está vivendo uma situação, você pediu para Deus falar, e Deus não falou, você agora só tem que confiar nele. Você está entendendo ou não? Você vai ter que passar pelo processo confiando na providência de Deus. Ele não quis falar para você. Nem sempre, né, talvez os planos de Deus são infinitos, você questiona a Deus a respeito de uma coisa, ele não vai lhe responder, e aí?
como tem que ser a nossa postura como homens dependentes desse Deus? É viver na dependência dele, é esperar nele. É viver pela fé. E a fé, ela não é patente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre, assim como a fé, ela não se baseia em algo que é patente, que você possa apalpar, assim também a fé, ela trabalha na nossa mente de uma forma que nem sempre você vai ter a resposta que você quer. Às vezes Deus vai ter que calar, e aí você vai ter que viver pela fé, você vai ter que acreditar nas promessas, você vai ter que viver isso aqui, ó. Essa fé aqui, essa fé genuína. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, você está vivendo a prova, você pediu uma resposta de Deus, Ele não lhe deu, mas você diz assim, não, mas eu acredito em Deus, é pela fé. E eu sei que se eu estou vivendo isso, essa situação, Deus está cuidando de mim. Isso é o que, igreja? Fé. Isso é fé. Então vamos lá. Se eu pedir para Deus me explicar algo, vezes por outra Ele vai me explicar, sim ou não, irmão? Mas sempre Ele vai me dar essa resposta que eu quero? Hã? E quando Ele não me der a resposta que eu quero, eu vou ficar com essas dúvidas ou eu vou ter que confiar nele? Confiar. Confiar. Porque Ele sabe, Ele diz, parece que em Jeremias Ele diz, ó, porque eu é quem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Rapaz, a gente está falando de fé, a gente está com a fé mesmo, né? Eu que sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito, que é pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim que vós desejais. Então, irmãos, nós temos que entender de uma vez por outra que nós vivemos, quando nós aceitamos Jesus, nós escolhemos viver na dependência dele. Amém? Amém. E às vezes você está vivendo um processo que você não vai entender. Você vai entender só depois. É que você vai entender os desígnios de Deus. Por que você passou por aquela situação. Amém? Amém. Agora, o que eu quero dizer para vocês, aqui nesse mesmo ritmo, se tratando da manifestação de Deus para o seu servo, tem uma passagem que eu gosto dela em Amós capítulo 3. Deixa eu ver se eu lembro aqui dessa passagem, irmão. É Amós capítulo 3. Cadê? Do 6 ao 7. Vamos ler? Amós capítulo 3, do 6 ao 7 diz assim, ó. Toca-se a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? O Senhor não o terá feito? Aí ele vai dizer, ó, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em outra passagem, em Salmo, ele vai dizer também, em Salmo ele vai dizer assim, ó, que Deus ele revela os seus segredos para os seus ungidos, né? Para os seus ungidos. Ou seja, tudo o que vai acontecer, a pretensão de Deus para esse mundo, as pessoas não têm acesso a essa informação dos acontecimentos, dos desígnios de Deus, mas o servo de Deus tem. Tem ou não tem, irmão? É tanto que muita coisa aí que está acontecendo nós já sabemos há muito tempo. Há muito tempo. Amém, igreja? Quando descobriram que a terra é redonda, a Bíblia já falava faz muito tempo sobre isso. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós temos o privilégio de ter um Deus que não deixa que nada de mal aconteça conosco sem que primeiro Ele nos avise. Mas como é que Deus fala conosco, pastor? Como é que Deus fala conosco sobre o que nós iremos passar? Deus tem muitas formas. Uma delas, e a mais legítima,
e a mais legítima, é a própria palavra dele. Quando você medita na palavra de Deus, Deus está lhe revelando coisas maravilhosas sobre os seus desígnios. Quando você medita na palavra de Deus, você tem informações VIP. Você tem informações. Como é que aquelas pessoas que têm informações? Você tem informações privilegiadas dos desígnios de Deus. Deus está dizendo para nós, irmão, que Ele revela os seus segredos para nós. Quem somos nós? Quem somos nós para merecer que um Deus tão grande, tão eterno, tão soberano, divida conosco os seus segredos? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você ou não, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, igreja? Amém. Como Deus nos ama. Como é que amor é esse inexplicável? Não se pode sondar o amor de Deus. Deus, um ser eterno, Ele revela para pessoas como nós, pessoas simples como nós, os seus desígnios. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Sabe o que é que Deus está dizendo quando Ele diz que revela os seus segredos para nós? Ele está dizendo que nenhum mal vem sobre a terra sem que primeiro o povo de Deus esteja avisado. Amém, meus queridos irmãos? É o que ele está dizendo em Amós capítulo 3, versículo 6. Ele diz, primeiro ele diz, o mal que vem para a cidade não é o Senhor que manda? Ora, é o Senhor que manda o mal. Mas eu digo uma coisa para vocês, que o Senhor não enviará o mal sem primeiro Ele avisar para os seus servos. Quem tem informação privilegiada aqui? Quem tem? Mas para ter informação privilegiada, para saber dos desígnios de Deus, isso jamais acontecerá se você não buscar isso. Se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, de meditação na sua palavra, uma vida de oração, jamais você terá esse privilégio de saber antecipadamente, antes que aconteça, as coisas de Deus. E isso também cabe à sua própria vida. Irmão, Deus nos ama de uma forma tão tremenda, que uma coisa, quando vai acontecer conosco, uma coisa ruim, Deus avisa para nós. Deus nos avisa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pois bem. Então, a palavra, Deus ele não mente, não é verdade, irmãos? Ele cumpre o que ele fala na sua palavra. Eu vou dizer para vocês, Deus ele revelar os seus segredos para nós. Talvez você aí está ouvindo, está entrando no ouvido, você não sabe nem a profundidade disso. Você não sabe nem o significado disso. Ei, deixa eu dizer para você. Você que ainda não entendeu, não caiu a ficha. Deus está dizendo para você que Ele compartilha o segredo dele com você. Louvado seja, você pode glorificar Deus por isso? Você pode abrir sua boca e dizer e glorificar a Deus? Porque só quem confia o seu segredo a alguém é quem confia. São duas coisas que existem quando alguém divide o seu segredo com outra pessoa. Primeiro, confiança. Sem confiança você não divide o seu segredo. Então isso quer dizer que Deus tem em nós o que, irmãos? Confiança. Deus tem em nós o que, igreja? Confiança. Segunda coisa, para você dividir o seu segredo com alguém, você tem que ter um grau de amizade com essa pessoa, de consideração muito forte. Isso quer dizer o quê? Que Deus ele tem um contato bem afinado conosco. Deus ele tem uma intimidade muito forte com o seu povo. Amém, meus irmãos? Agora, acontece que Deus revela muitas das vezes o seu segredo para nós, Deus fala para nós, se manifesta para nós, antes que aconteça,
e você não leva a sério. Porque quando Deus revela, muitas das vezes é para você se precaver, orar, para não passar por determinada situação. Amém, meus queridos irmãos? E nós vamos ler isso aqui dentro da palavra de Deus. Você quer ler comigo? Você quer ler comigo? Onde é que diz? Jó capítulo 33, do versículo 8 em diante. Vamos ler para nós aprender aqui, para a gente ver onde é que Deus está falando aqui, que Ele fala conosco. Portanto, fique sempre atento com a voz de Deus. Deus pode estar falando com você agora, através dessa mensagem. Deus pode falar com você na hora que você for para casa. Ou Ele pode você quando você estiver dormindo. Deus tem várias formas. Você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Você tem que estar o quê, irmão? Nós temos que estar o quê? Atento. Para que a voz de Deus chegue ao nosso ouvido e nós nem entendemos que era Ele falando conosco. Jó 33, eu vou ler do versículo 8 que diz assim, ó. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, e dizia, limpo estou, sem transgressão, puro sou. Isso era Jó dizendo, viu? Isso era Jó dizendo, e o amigo dele estava dizendo para ele, ó, tu estava dizendo que tu estava quase te comparando com Deus, tu não tinha pecado, tu era puro, tu era limpo, né? Aí ele diz, ó, versículo 9, limpo estou, isso era Jó falando com o amigo, sem transgressão. Como é que pode um homem dizer um negócio desse? Puro sou, e não tenho culpa. Que é isso, Jó? Que é isso, Jó? Não tem culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Olha o que é que Jó diz para Deus aqui. Primeiro Jó diz, segundo as palavras do seu amigo Eliú, Jó dizia que ele não tinha pecado, que ele não tinha culpa, que ele era justo, né? E ele vai dizer no versículo 10 que Jó alegava que Deus tinha feito de Jó como seu inimigo. Muita gente já falou isso. Tem gente que diz assim, ó, rapaz, eu não posso fazer nada de errado porque Deus está no meu pé. Na hora que eu tiro a mão, eu tiro o pé da linha, Deus está no meu pé, baixando a... Tem gente que, eu já vi gente dizer isso. Olha, rapaz, tem gente que pega, que faz tudo de errado, Deus não faz nada com ele. Eu já vi gente dizer isso. Mas quando eu tiro o pé da linha, a taca vem e não demora não. Então Jó está dizendo aqui que Deus tinha constituído ele como seu inimigo, segundo as palavras do amigo de Jó, né? E eis que ele achou contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés. Viu o que Jó está dizendo que ele está falando aqui? Alegando que Jó falava. E observa todas as minhas veredas. Ele está ali com os olhos, por onde eu ando. Entendeu o que eu falei agora? Os olhos dele estão fitados nas minhas veredas, ou seja, por onde eu ando, o que eu faço. Os olhos dele estão só procurando. Eu errar ou qualquer coisa para ele baixar o... Ele diz, ó, e eis que nisto te respondo. Não, ele diz, não foste justo, porquanto maior é Deus do que o homem. Tu nunca foste justo, Jó. Maior é Deus. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos. Aí ele vai dizer aqui, ó. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. O amigo de Jó está dizendo, ele está refutando Jó aqui, dizendo que para Jó, agora tu vivia dizendo que tu era justo e que Deus estava procurando ocasião em ti para te condenar. Mas aí Jó diz, olha, quer dizer, aí o amigo de Jó diz, ó, você é culpado sim, Deus é que é grande, Deus é que é Deus, nós não somos nada. Pelo contrário aqui, Deus não está te perseguindo não, Deus não está te perseguindo não, pelo contrário, Deus vivia te falando, falando para ti, Jó, eu não sei o que era que Deus falava para Jó, mas Deus falava alguma coisa aqui para Jó, segundo o amigo de Jó. E aí eu acho interessante que ele diz, ó, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Às vezes Deus está falando com você, ei rapaz, deixa disso, larga disso, entendeu? Ei, muda a tua vereda, muda o teu caminho, ei rapaz, larga desse negócio, Deus está falando e tu não está atentando.
E aí chega um momento que Deus não vai falar mais não. O que é que vai acontecer? Vai vir, né, a retribuição pelos nossos atos, pela nossa desobediência. Aí quando você está lá, pagando pelas suas desobediências, aí tu diz assim, mas eu sou tão bom, né? Eu sou tão justo, eu não posso parar, não era para me estar passando por isso não, porque eu sou tão justo. E aí se esquece que Deus muitas das vezes repreendeu, Deus muitas das vezes usou o irmão para dizer, você muitas das vezes ouviu uma mensagem, ouviu um hino, era Deus falando com você. E os sonhos que Deus te deu e tu não atentou para os sonhos, era Deus se revelando para você. Dizendo que era para você se converter, que senão o mal viria sobre ti. E você, como diz aqui o amigo de Jó, você não atentou. É isso que eu digo para a igreja, irmãos. Muitas das vezes Deus está falando e nós estamos pensando que não é nada não. Mas Deus está falando. E isso aqui, por que eu estou lendo isso aqui? Eu estou fazendo menção dessa parte aqui para associar a Amós, capítulo 3, do versículo 6 em diante, ao 7, que diz que Deus, antes que o mal venha, já foi lido aqui, não foi? Antes que o mal venha, o que é que Deus faz? Avisa. O mal veio, te pegou de surpresa, mas não foi falta de aviso não. Não foi falta de aviso não. Muito Deus tem te avisado. Muito Deus tem falado contigo. E aí ele vai dizer aqui, ó. Antes Deus fala uma ou duas vezes. Porém ninguém atenta. Deus só fala duas vezes aqui, viu? Pelo que o rapaz está dizendo aqui. Se Deus falou, atente. Se você não atentar, Deus vai falar outra vez. Não deixe chegar na terceira vez não, viu? Aí ele vai dizer, ó. E como é que Deus fala conosco, irmãos? Como é que Deus se revela para nós? Ele vai dizer, em sonho ou em visão de noite. Quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Né? E adormecem na cama. Então sobre os ouvidos dos homens lhes sela a sua instrução. Quando você às vezes está dormindo, Deus está falando com você através de um sonho. Ele está dizendo aqui que quando o homem deita na cama para dormir em sono profundo, Deus vem e traz as suas instruções para o homem. Suas revelações. As suas manifestações. Interessante é que quando Deus estava avisando que era para você tomar cuidado, você não quis ouvir a voz de Deus. Mas depois que você entrou no precipício, aí você quer ouvir a voz de Deus, Deus não fala. É aquilo que eu falei no começo. Muitas das vezes, Deus não vai nos responder. Porque isso Ele já fez lá no começo, antes de vir. E nós não atentamos para a sua voz. Às vezes Deus fala conosco lá, antes de vir o mal. Você atentou para o mal? Agora que o mal chegou, você quer ouvir a voz de Deus. Deus pode até falar com você, mas Ele vai falar. Não, o que Ele vai falar nem sempre é aquilo que você quer ouvir. Ou Deus também tem a opção de não falar com você, porque isso Ele já fez. Amém, meus queridos? Então Deus, Ele fala conosco, fala. Antes que o mal venha, Deus nos avisa. Amém. Hã? Amém. Nós somos pegos de surpresa, somos? Não. Como é que Deus fala conosco? Deus fala através da sua palavra, como Ele está falando agora, não é? Deus fala através de revelação de profeta, sim ou não? E Deus fala através de sonhos. Não deixa de ser despercebido com as coisas, irmão. Às vezes Deus só falta descer do céu e dizer, ei rapaz, eu estou falando e tu não ouve. Atenta para o que Deus está falando, porque Deus, quando Ele fala, Ele quer muitas das vezes te livrar do mal. Quer ver? Vamos ver aqui por que é que Deus nos revela as coisas antes que aconteçam, vamos ver? Em sonho, versículo 15, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Para que Deus nos instrui? Por que Deus nos revela, irmãos? Vai dizer no versículo 17, por que Ele nos revela, fala conosco. Para apartar o homem do seu desígnio, né? E esconder do homem a soberba.
Aí ele vai dizer no versículo 18, ele está explicando aqui porque que ele fala para o homem. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Quando Deus está falando para você, antes que aconteça o mal, é para livrar a tua vida da morte. Ele está dizendo aqui. É para te livrar da espada. Às vezes você está muito soberbo, às vezes você o teu procedimento não está agradando a Deus, e Ele fala contigo porque Ele quer primeiramente, Ele fala primeiramente, Ele vai a primeira forma de Deus falar conosco, é na base de Deus tratar conosco, é na base do diálogo, da diplomacia. Primeiro Ele fala para nós. E se nós não atentarmos, o que é que vem depois? A espada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, irmãos? Essa espada, ela é uma espada de dois gumes, viu? Ela é uma espada de dois gumes. E quando ela entra fazendo estrago, viu? Então fuja da espada. Atente para a palavra. Atente para a revelação. Não espere a espada. Aí quando acontece, a gente fica se perguntando, por que aconteceu? Por que aconteceu? Ora, por que aconteceu? Aconteceu porque Deus te avisou e você não atentou. Está aqui. Para que Deus nos avise, irmãos, sobre o mal? Para apartar o homem do seu desígnio. Se tu continuar, o texto está dizendo aqui que você às vezes está fazendo uma coisa errada. Você está fazendo uma coisa errada. E Deus está vendo, porque Ele diz que tem muitos caminhos que para os olhos do homem é o quê? Parece ser bom, mas é o quê? Morte. É a morte. E Deus está vendo, Deus é presciente, Ele está vendo a morte lá para onde você está caminhando. Aí Ele começa a lhe avisar. Ele começa a querer lhe tirar daquele caminho da morte. E Ele fala uma, duas vezes, Ele fala o sonho, Ele fala através da palavra, Ele fala através da revelação, e Ele não está nem aí. E aí você só quer saber o que aconteceu depois que acontece. Mas enquanto não acontece, você não quer ouvir. Você não quer atentar. Você preferiu pagar o preço. Você preferiu viver a situação para depois você questionar. Para você dizer, pai, eu quero ouvir agora. Agora não tem. Agora não tem o que falar não. Agora é espada mesmo. Agora é um processo doloroso que você vai ter que viver. Porque você não ouviu o conselho do Senhor. Aí quando acontecem as coisas, eu estava discutindo isso aqui ontem, eu tenho discutido muito isso, irmão. Às vezes as pessoas falam assim para mim, isso é uma injustiça muito forte. Eu vou dizer para vocês, às vezes as pessoas dizem assim, o pastor Denis tem a cabeça muito dura, não quer entender as coisas. Eu estava conversando hoje com uma das pessoas que gosta de dizer isso, eu disse, não, você não fale isso não. Porque se eu estou discutindo com você sobre um assunto, eu espero que você, para defender o que você pensa, os seus propósitos, você tem que abrir a Bíblia para mim e me mostrar onde está a sua defesa dentro da Bíblia. Você não faz isso. Mas se eu toco num assunto, eu abro a Bíblia e mostro. Aí depois a pessoa chega e sai dizendo assim, o pastor tem a cabeça dura. Como é que eu tenho a cabeça dura? Quer dizer que eu mostrando a Bíblia, eu tenho que ceder para quem não me mostra a Bíblia. Entenderam, irmão? E o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, é que eu não tenho a cabeça dura não, eu tenho a minha cabeça muito fácil de entender as coisas. Agora eu só quero que você abra a Bíblia e mostre, porque Deus está dizendo aqui para nós. O que Deus está dizendo aqui? Se Deus está dizendo, irmão, atentem para isso, por favor, eu peço até pelo amor de Deus, para que a gente não ande pecando, falando que a gente não sabe. Porque assim, se Deus está dizendo que Ele nos avisa, é porque Ele quer que aconteça? É porque Ele quer que aconteça? Ora, como é que Deus me avisou que era para me tomar atitude e eu não atentei para isso, aconteceu e agora eu fico querendo questionar a Deus ou colocar a culpa em Deus, dizendo, não, é porque Deus tem alguma coisa com isso, Deus não tem nada a ver com isso. Se Ele tivesse, Ele não tinha avisado. Antes que o mal venha, Deus avisa. Antes que o mal venha, Deus avisa. Eu pergunto para vocês, quem é pai e quem é mãe aqui? Vou escolher aqui um evangelista. O evangelista,
Se eu tenho um filho seu que está caminhando com um caminho ruim, e o senhor, com a sua experiência de vida, o senhor sabe que aquele caminho não é bom para ele, o senhor aconselha esse seu filho. Quando o senhor aconselha ele, é porque o senhor quer que aconteça com ele ou porque o senhor quer livrar ele? É assim com você também? Amém. É assim com você lá? Ninguém avisa para que aconteça, avisa para que não aconteça. Mesmo porque, pastor, meu menino, ele trabalhava, ele foi engraxado da paz, né? Na rua, na Porta do Paraíso. E eu vi que naquele momento ali tinha muito menino ali, junto ali, eu tirei de lá. Não, mais não. Muito bem. Então pai nenhum, irmão evangelista, pai nenhum avisa para acontecer, gente. Pelo contrário, quando acontece, aí vem para cima da gente, porque a gente é que paga, a culpa sempre vem para cima do pai, sim ou não? E a gente ainda diz assim, eu lhe avisei. Você diz ou não diz isso? Eu disse para tu não ir. Eu não falei para tu não fazer? A culpa é sua? Ou é dele, ou é do seu filho que não atentou para o que você falou? Para a sua repreensão, para a sua orientação, a culpa é sua? Mas a culpa vai cair nas suas costas, porque o vizinho vai dizer assim, isso é o pai que não sabe criar, é o pai que não está nem aí, não. É porque cada um é dono de si, cada um toma as suas decisões, e cada decisão tem uma reação, cada ação tem uma reação. O pai não tem nada a ver com isso. Assim como Deus não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo aqui que ele avisa para que o mal não aconteça. Eu gostaria muito, muito, que as pessoas estivessem aqui para aprender isso aqui dentro da Bíblia, irmão. Para depois a gente não ficarmos atribuindo a Deus as coisas ruins, as coisas erradas que acontecem. Porque senão, isso aqui está errado. Se Deus avisa para acontecer, e se Deus avisa porque Ele quer que aconteça, então isso aqui está errado. Porque Deus, aqui primeiro diz assim, ó, no versículo 4 diz assim, 4, 14 e 15 diz, ó, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Aí no versículo 18 e 19 ele vai dizer, ó, aliás, versículo 17 e 18 ele vai dizer, para apartar o homem do seu desígnio, ou seja, da sua forma de viver. Quando Deus fala para você, Ele quer tirar de você isso que você está fazendo, que não está agradando a Ele. Ele quer lhe tirar desse desígnio que você está levando a sua vida, dos seus desígnios errados, para apartar o homem dos seus desígnios e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus está te avisando, Deus está te falando. Você não quer ouvir. Saiba de uma coisa, a espada vem. E Ele está dizendo aqui que quando a gente não ouve, nós estamos sujeitos até a passar pela cova. Mas é porque nós não ouvimos. Ou seja, Deus está dizendo aqui que a nossa dureza de ouvido pode trazer